Quem foram os escravos da nação? Bom, dentro do imaginário brasileiro, nós, os brasileiros, tendem a imaginar que talvez só tenha existido uma característica aí, escravo, né? Porque são aquela característica que é abordada muito aí pelos livros didáticos, são somente os escravos ali do meio rural, né? Que é uma característica de escravo maciçamente abordada aí nos livros. Porém, existiram de 3 a 4 perfis de escravo dentro da nação brasileira. Um deles é esse que eu acabei de citar, que é uma característica muitíssimo citada aí nos livros didáticos, que é os escravos do meio rural, né? Escravos esses no qual o seu senhorio são os grandes aí latifundiários, os grandes fazendeiros da época. Uma outra característica eram os escravos do meio urbano, né? Que eram os escravos aí que viviam aqui no centro da cidade, no qual os seus senhores eram os senhores que tinham um poder aquisitivo um pouco menor, então, portanto, tinha menos escravos. Um outro perfil de escravos foram os escravos de ordem religiosa, foram aí os escravos que os padres, né, tiveram, escravos aí, enfim, dos conventos. E uma outra característica de escravo, que não é aí tão abordada nos livros didáticos, mas foi muito presente na nação brasileira, foram os escravos dos estabelecimentos públicos, ou seja, foram os escravos do Estado. Então, durante um tempo, o Estado, ele também se torna ou se tornou o senhorio de escravos. Então, como que começa isso? Como que o Estado ele acaba se tornando também senhor de escravos? Bom, em 1759, os jesuítas eles são aí expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. Bom, relembrando que durante aí o início da colonização, a coroa portuguesa manda aqui para o Brasil os jesuítas para ajudar a colonizar esse lugar. E uma vez que os jesuítas eles vêm para colonizar esse lugar, eles são premiados, eles ganham vários pedaços de terra para poder aqui, enfim, preencher esse espaço aqui no Brasil. Bom, como os jesuítas eles eram bons administradores, então eles administraram essas terras e juntaram aí vários pecúlios, vários bens, e ao ponto de se tornar mais hábeis administradores, até mesmo mais do que a própria administração da coroa portuguesa, ou até mais do que aí os senhores latifundiários do meio privado. Então, em 1759, já aí na segunda metade do século XVIII, a coroa portuguesa percebe que os jesuítas eles começam a ficar muito poderosos do ponto de vista socioeconômico. Então isso aí começa a colocar aí um certo receio neles de que de alguma maneira eles pudessem também ter uma forte influência dentro da política e tudo mais. Então, em 1759, os jesuítas eles são expulsos por Marquês de Pombal aqui da nação brasileira. Como eles tinham ganhado muitas terras e eles tinham aí prosperado essa terra do ponto de vista econômico, né? Eram muitas cabeças de gado, eles deixaram muitos dízimos, muitas igrejas, muitos pedaços de terra e tudo mais. Então, todos esses bens dos jesuítas passaram, foram confiscados pela coroa portuguesa, foram confiscados pelo Estado
e passaram a pertencer ao Estado. Então, vários pedaços de terra, enfim, várias herdades, vários pecúlios. Dentre esses bens, você tinha nessas fazendas um número grandioso de escravos, porque os jesuítas também ganharam escravos e também compraram escravos e também escravizaram. Então, os jesuítas também foi uma ordem religiosa que tiveram escravos. Então, a partir do momento que o Estado ele confisca os bens dos jesuítas, ele confisca a terra dos jesuítas, junto com esses bens vai todo o plantel de escravos pertencente aos jesuítas. Então, a partir de 1759, o Estado torna-se também senhorio de escravos. Bom, uma vez que eles se tornam senhores de escravos, eles percebem que este tratamento que eles precisam dar a esses escravos era o mesmo tratamento que era ali dado pelos jesuítas, que era um tratamento um pouco mais brando. Ainda era escravidão, ainda era uma situação muito ruim, porque ser escravo é muito ruim, era uma situação muito ruim. Porém, os jesuítas eles concederam a esses escravos pedaços de terra, algumas cabeças de gados ali, né, pedaços de terra para que eles pudessem cultivar, né, durante finais de semana, sábado, domingo, dias santificados. E isso era uma espécie de barganha para que eles pudessem conseguir aí manter o controle dessa escravaria. Então, os jesuítas mantinham esse escravo através desse sistema de barganha, e o Estado, uma vez que se torna senhor desses escravos, ele mantém esse mesmo sistema de domínio sobre os escravos. Então, a grosso modo, a partir de 1779, o Estado torna-se também senhor de escravos. Esses escravos eles são distribuídos aí pelos mais diversos setores, né, públicos, né, pelas mais diversas instituições públicas do Estado na época, inclusive a Quinta da Boa Vista, que foi a casa oficial da família real. O imperador aproveitou e levou alguns escravos para lá, para servir a ele lá na Quinta da Boa Vista, e também na Fazenda Santa Cruz, que era a fazenda dos jesuítas, e torna-se sobre aí o domínio da coroa portuguesa, e a Fazenda Santa Cruz torna-se então a fazenda de verão da família real. Fazenda Santa Cruz, onde hoje, nos dias atuais, está localizado o bairro de Santa Cruz, oeste do Rio de Janeiro. Então lá também tiveram aí escravos, né, da nação, ou seja, escravos de ordem pública. Na Quinta da Boa Vista teve escravos de ordem pública. Então, o Estado ele fica sobre esta tutela dessa escravaria até 1871, quando aí então é promulgada a Lei do Ventre Livre, que não era uma lei direcionada a esses escravos, mas então nessa lei aí o imperador acabou aí então agregando a alforria desses escravos que se tornaram, que foram aí escravos aí do Estado de 1759 até 1871. Essa foi a história dos escravos da nação.